Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só que belíssimo Casio GBD H1000 G-Squad pra lá de lindo e funcional. Esse relógio, já fiz vários vídeos a respeito dele, só que hoje nós vamos falar de um detalhe: sensores ABC, ou seja, altímetro, barômetro e bússola, ou em inglês, altimeter, barometer and compass, tá certo? Nós vamos falar a respeito desses três sensores do relógio e suas devidas calibragens, como fazê-las, tá certo? Então, antes de mais nada, quero mandar um forte abraço todo especial no meu amigo aí, o amigo do canal, o pessoal conhece muito, Marcelo Santos, Marcelo PM lá de Goiás, gente boa, de finíssimo trato. Então, Marcelo, esse vídeo eu dedico para você, meu amigo, que já me perguntou algumas coisas a respeito do relógio, a gente sempre trocando informações e comigo é assim, a gente só pode dizer que sabe de alguma coisa humildemente aprendendo, sempre perguntando a alguém, e a gente só fixa conhecimento quando podemos compartilhar com as pessoas. Então, fica o meu compartilhamento para vocês aí, já aproveita deixando o teu like e já se preparando para também deixar sua pergunta aqui pra gente do canal Moro Watches. Então, meus amigos, vamos chamar os sensores ABC. Eu vou chamar do modo funcional e não com uso de esportes. Eu vou chamar aqui da forma, olha aqui, ó. Pronto, eu vou aqui, vou passar pelo health rate, vou passar pelo cronômetro e aqui eu já estou no altímetro. Olha só que interessante. Esse relógio, por ser um G-Squad, ele tem sensor de monitoramento cardíaco que está aqui, gente, ó. Que interessante, claro que não está marcando porque o relógio não está no pulso. Então está aqui, altímetro, 15 metros e um desvio de 2 metros, tá certo? Ou seja, de acordo com a última calibragem que eu fiz, o relógio perdeu 2 metros. Lembrando que o altímetro desse modelo aqui não está baseado no GPS, e sim no barômetro. Não façam confusão de altimetria por GPS ou de altimetria com o barômetro. São coisas bem interessantes que a gente vai discutir com o tempo aqui no canal Moro Watches. Então, já mostrei o altímetro. Então, ele está dizendo aqui, ó. Ele está fazendo uma evolução gráfica. Em que significa essa barrinha que está aqui? Conforme você vai subindo ou descendo, ele vai te mostrar aqui uma onda, um gráfico dessa altitude, tá certo? Então, dando ali agora, ó, exatamente 15 metros, com um desvio, tá certo? Com uma perda aqui de 2 metros, que ele estava em 17 antes de eu fazer o vídeo, eu deixei em 17 metros, que é a altitude que eu estou aqui agora, na cidade de Itajaí. Como é que eu sei? Porque, gente, porque eu tenho um relógio com GPS e fiz a altimetria para colocar aqui antes de mais nada. Então, já coloquei, por exemplo. Agora, vamos chamar outro sensor do relógio. Pronto. Barômetro. Gente, a tendência barométrica é uma coisa muito interessante. Eu até aconselho vocês aí a ler um pouquinho dos tipos de barômetro, tá certo? O barômetro de Torricelli, que é muito bacana, o cara que desenvolveu esse barômetro para interpretar a pressão barométrica, é muito interessante. Então aqui nós estamos com 1013 hectopascal e uma temperatura de 25,1 graus. Detalhe que ele também chama o batimento cardíaco, só que eu não estou com o relógio no pulso. E aqui embaixo tem 72H, ou seja, todo esse range, toda essa faixa aqui, ó, significa a minha tendência barométrica nas últimas 72 horas. Percebam que a mudança de temperatura, de pressão atmosférica não se alterou devido a essa forte onda de calor que assola a região sul aqui do Brasil, gente. Está muito quente aqui mesmo, quente de verdade. Então você tem uma escala que você pode ver aqui e fazer essa medida. Você pode ler, né, como é que está a sua tendência barométrica. Então já falei aqui do barômetro, tá certo? Agora apertar aqui mais uma vez e a tradicional, né, a bússola. Lembrando que a bússola sempre como é que você faz para interpretar? Você olha nesta posição, aqui ó, daqui para cá. Então você marca um ponto, por exemplo, você está com o relógio no pulso, eleva o seu relógio ao nível dos olhos e você olha, tá certo? Você olha aqui, ó, você olhou. No que você olhou, aquele ponto vai estar nesse exato momento a 158 graus sul-sudeste, entenderam? E olha para onde está apontando o norte aqui, ó, o norte, tá certo? Gente, que norte? Norte magnético ou norte verdadeiro? Gente, nós temos 2 tipos de norte e a bússola também interpreta esse tipo de norte se você quiser. Já vamos falar a respeito disso. Então, por exemplo, você está apontando para o norte aqui. No meu caso, a minha bússola, eu não deixei a declinação magnética zerada. Eu fiz o cálculo através do aplicativo chamado CrowdMag e ele me deu, através da minha latitude, eu tenho que saber a latitude e longitude da cidade que eu moro, inclusive essa posição, para que eu possa fazer a inserção nesse aplicativo
aplicativo para poder fazer a calibragem e depois a compensação da bússola, não a calibragem. A calibragem nós vamos fazer já. Olha aqui, ele volta para o modo oro para uma economia, né, de bateria, olha só. Então, você está vendo a bússola aí, já sabe que o norte está apontando para essa direção aqui, tá certo? Lembrando que a bússola, gente, também recebe interferências magnéticas, tá certo? Já fiz um vídeo a respeito de interferência magnética, tá aqui no canal, fiz com um relógio Rangeman, olha que interessante, tá vendo? A bússola apontando, tá certo? Então, já mostrei os 3 sensores, agora vamos calibrar os sensores, começando pela bússola. Olha que interessante que é calibrar uma bússola. Eu aperto e seguro o botão Adjust, nesse caso aqui. Eu vou fazer a calibragem aqui, ó, Calibration. Eu tenho 2 tipos de calibragem. Via 3 pontos ou fazendo o 8. Ou seja, você pega o relógio e você anda fazendo o número 8 com o relógio no pulso e ele vai calibrar automaticamente para você a bússola. A calibragem é para que ele aponta para o norte de uma forma correta, tá certo? Uma forma devidamente calibrada. Mas eu também posso fazer a calibragem via 3 pontos. Via 3 pontos é assim, ó. Apertei aqui, ele está dizendo aqui, ó, Point Calibration. Ele está dizendo para deixar o relógio nessa posição, apontando para lá. O fundo do relógio está paralelo aqui à mesa que eu estou utilizando. Eu vou apertar o botão Push aqui, o botão Run, quer dizer, ó, Push Run aqui, ó. Apertei, Please Wait, rotacione o relógio em 180 graus. Pronto. Deixei exatamente virado, paralelo também aqui. Pronto. Agora turn over o relógio. Você vai virar o relógio e pronto. A partir desse momento, a bússola do relógio está calibrada. Agora, Henry, por exemplo, eu quero saber a compensação magnética aqui da minha região. Por exemplo, o cálculo do declínio magnético você faz, repetindo, com a latitude, longitude e altitude da sua cidade, da sua localidade, você insere no aplicativo, que eu vou deixar aqui para você, o aplicativo para que você possa fazer o cálculo, e você vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu sei que aqui na minha região é 20 graus a oeste, tá certo? Então, vou apertar, vou segurar, olha aí, e vou aqui para declinação magnética. Pronto. Aqui, gente, se você quiser alterar na sua região, geralmente alguns relógios vêm assim, quer ver, ó? Opa, é aqui, ó. Ó, geralmente alguns relógios vêm assim, off, quer ver, ó? Olha só que interessante que é. Vou apertar e segurar. Ó, ele vem off. Ó. Quando ele está 0 graus aqui, aí está escrito off, significa que o relógio está apontando para o norte magnético. Se você estudar um pouquinho de geografia, se lembrar um pouquinho, você sabe que o norte magnético não está alinhado com o norte verdadeiro. Então, por isso que a gente faz esse cálculo aqui, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu sei que na minha localidade, aqui na cidade de Itajaí, olha aqui, minha cidade natal, Itajaí. Você conhece Itajaí? Já deixa comentário, conhece a região aqui, a região litorânea de Santa Catarina? Itajaí, Santa Catarina, Balneário Camboriú? Bacana demais. Então, já fiz o cálculo, já coloquei 20 graus e agora eu aperto o botão esse e ele vai perguntar se eu quero gravar e você coloca sim. A partir de agora, a minha bússola está apontando para o norte verdadeiro, tá certo? E não para o norte magnético. Já fiz, então, aqui a calibragem e o ajuste da bússola. Próximo sensor, então, que eu tenho aqui, altímetro. Por exemplo, eu sei, gente, que a minha altitude aqui, ela é 17 graus. Então, 17 metros, perdão, 17 metros. E aqui o gráfico de tendência, né, de altitude, né? Se eu subir, ele vai aumentar e vai descer aqui conforme eu também vou descendo. Então, aperto aqui. Olha aí. Eu posso fazer uma diferença também, se eu quiser. Já vou explicar isso em outro vídeo, tá certo? Aqui é só mais calibragem. Olha aqui, eu vou calibrar a bússola. Então, vou fazer uma calibragem manual. Tá aqui, ó. Eu sei que é 17. Então, ou seja, percebam que embaixo do número 4, aqui, ó, tem um tracinho, você tá vendo? Um tracinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu sei que eu vou apertar o botão de cima, o superior ou inferior, para fazer o aumento. Então, vou apertar o superior, 17 graus, 17 metros. Se eu quisesse, por exemplo, mudar aqui, ó, esse metro aqui, ó, beleza? Eu também poderia mudar para cima ou para baixo, até 10 mil, tá certo? Até 10 mil eu posso fazer. Essa é a frequência, essa é a amplitude que trabalha esse altímetro. Por que esse altímetro pode ser configurado, gente? Repetindo, porque ele é um altímetro baseado em pressão atmosférica, tá certo? Aqui eu tenho um intervalo também, que eu quiser fazer aquela sequência de gráficos, olha aqui, ó, a cada 2 minutos ou a cada 5 segundos. Aqui, ó, posso botar a cada 2 minutos, ele vai demorar um pouco mais para fazer aquele meu, como é que se diz? Aquele meu gráfico, tá certo?
Aqui também eu tenho o tipo de screen, o tipo de tela, se eu quero escala gráfica ou com valor, se eu quiser botar somente em metros. Eu prefiro deixar na forma gráfica, tá certo? Que é a forma de interpretação que eu mais gosto de usar no meu altímetro. Então tá aí, ó. Tá vendo? Tá ali agora. Olha só, gente. Ele ganhou quantos metros aqui, ó? Olha aqui, ele ficou com 0. Porque ele estava dando 15, estava dando menos 2, tá certo? Agora eu botei 17 e ele zerou, tá certo? Só que a altitude que eu inseri aqui, meus amigos, é ao nível do mar. Por exemplo, eu sei que o prédio em que eu estou aqui, claro, ele está um pouco acima do nível do mar, eu poderia botar apenas a altura lá em relação ao solo, por exemplo. Então é por isso que eu posso calibrar. É uma altitude de referência. Eu posso colocar referência a partir de um determinado ponto. Eu quero saber a minha altimetria, se eu vou ganhar ou se eu vou perder metros aí diante uma escala, por exemplo, uma subida, só atividade física, tá certo? Então vamos voltar aqui. Agora eu vou para o outro sensor. Opa, vou para o outro sensor. Está aqui no altímetro. Aqui, ó. E agora eu vou para o barômetro. Olha só que interessante, gente. O barômetro, ele está aqui, ó. Eu sei, através de uma estação meteorológica que tem aqui perto, a estação meteorológica da navegação, eu sei que está 1013 a pressão atmosférica. Também poderia ser do aeroporto, depende da minha atividade. Atividade ao ar livre, mas vale pegar de estação meteorológica e não de aeroportos, tá certo? Atividade ao ar livre, de caminhada. Porque o aeroporto, ele tem uma diferenciação, assim, por exemplo, que eles botam um setup de altitude de referência, mas você vai estar em caminhada. Você quer saber como é que vai ter precipitações ou não. Então, utilize sempre de estações meteorológicas, tá certo? Aí você pode ter clima sul, wet sul, met sul. Você tem várias estações aí para você colocar. Pronto, eu tenho aqui, está em hectopascal, né? E graus Celsius aqui, ó. O barômetro, ele também me dá a temperatura junto. Aqui também o batimento cardíaco, caso o relógio esteja no pulso. E aqui 72 horas, ou seja, 72 horas, essa temperatura aqui não mudou. Tá certo, gente? Então tá dito para vocês. Como é que eu faço para fazer a alteração aqui? Eu aperto o seguro e bater. Eu também posso deixar o barômetro ligado full time, tá, gente? Aqui, ó. Posso deixar, ele vai aparecer escrito a palavra baro no modo hora, significa que ele está lendo o barômetro todo o tempo, ele vai dar indicativo de mudança de tempo brusca, ou seja, o relógio vai estar consumindo, vai estar usando o barômetro full time. Não é o caso nesse momento aqui. Eu quero fazer a calibragem dele. Então a calibragem do barômetro, tá aqui, ó. Eu posso botar, por exemplo, se eu quisesse botar 1015 milibares, tá certo? Ele tem uma frequência de operação de 260 até 1100 hectopascal. Gente, se diz que o barômetro funciona ao nível do mar em 1000, tá certo? Com uma temperatura de 25 graus, tá certo? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quem souber, quiser falar a respeito disso, é legal falar. Só que se eu for entrar nessa seara agora, nós vamos realmente ficar um tempo aqui excessivo para o vídeo. E a frequência de operação, então, é de 260 hectopascal até 1100 hectopascal, tá certo? Lembrando aqui, meus amigos, que eu posso fazer alteração. Embaixo do número 3 aqui, ó, tem um tracinho que eu posso fazer indicativo de alteração, ó. Eu posso botar para 12, para 13, para 15, de acordo com o que eu peguei o dado, tá certo, ó? Depois, se eu quiser mudar aqui o outro, também posso mudar. Se eu quiser mudar esse aqui e esse aqui também, tá certo? Depois que eu faço o ajuste, é só sair, ele pergunta Save and Exit, eu aperto Yes, tá ok? Pronto. E o termômetro também, gente. Falar nisso, o termômetro, ó, botei termômetro, agora botei manual. O termômetro, a gente sempre vai falar uma coisa. Termômetro, isso aqui, esse relógio, gente, eu não sei porque a Casio diz isso. Esse relógio não tem termômetro. Ele tem um sensor térmico. Termômetro, o único relógio da Casio que tem termômetro é o ThermoScan, que ele aponta um feixe de laser, tá? E com isso ele bate lá e volta e faz a leitura da temperatura daquele determinado objeto. Esses aqui são sensores, justamente é um sensor térmico, ele está usando um sensor aqui, tá? Ou seja, ele não está apontando para o lugar, então isso aqui ele está estimando a temperatura. Ou seja, você que está utilizando esse relógio, eu sempre gosto de fazer a calibragem da temperatura com o relógio no pulso, mas só para facilitar, considere que o relógio esteja no pulso, tá certo, gente? Por quê? Você está sempre fazendo o quê? Nós somos seres homeotérmicos, o nosso corpo, ele tem na situação de saúde a temperatura de 36,3 até 36,6 graus Celsius. Acima disso é febre e abaixo desse já é hipotermia.
tá certo? Então você tem que levar em consideração que o nosso corpo, ele mantém uma faixa de temperatura no relógio. Por isso você deve calibrar num momento externo do seu relógio a sua temperatura, tá certo? A temperatura externa. Com o relógio no pulso, por exemplo, se tivesse 30 graus aqui, você colocaria 30 graus. Com o relógio no pulso, por exemplo, eu estou olhando para um termômetro agora, está dando 25,7 graus. Ou seja, eu sei que eu tenho que botar menos temperatura no relógio para que quando ele suba a temperatura de acordo com a minha massa corpórea, eu fique calibrado com o termômetro que eu estou vendo aqui. Tá certo? Então aqui você pode mudar, por exemplo, o tracinho está aqui embaixo, ó, 27, 25,4. Se eu quiser somar, se eu quiser mudar, por exemplo, aqui também eu posso mudar, ó, 26, 24, aliás, 26 e assim sucessivamente. Inclusive, posso colocar a temperatura positiva ou negativa. Lembrando, gente, que o range, que é a classe de trabalho do sensor térmico desse relógio, é de menos 10 graus até 60 graus Celsius, tá certo? Posso sair aqui, gravei. Uma coisa muito interessante, meus amigos, são as escalas, né? Lembrando que nós estamos aqui no Brasil, e no Brasil nós usamos o sistema chamado de medidas internacionais chamado CGS. Ou seja, aqui para termômetro nós vamos a graus Celsius, para barômetro hectopascal ou milibar, e também para altitude nós vamos usar os metros, né? Tá certo? Se fosse sistema americano ou imperial, é o sistema MKS. Nós iríamos usar aqui o Fahrenheit, nós iríamos usar também INT, né? INT HG, ou seja, polegadas por mercúrio, e também nós usaríamos feet ou milhas para fazer a altitude e a distância também. Então, com isso, meus amigos, calibramos também os sensores, tá certo? Eu também posso mudar o tipo de visual aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, forma gráfica, forma de valores, a gente que vai determinar como utilizar o barômetro dos relógios. Com isso, meus amigos, fizemos aqui o acerto, calibragem e compensação da bússola. Fizemos aqui também a altimetria com compensação também, com calibragem, e o barômetro também com calibragem. Então, você que gostou desse vídeo, tem mais perguntas, esse relógio eu vou falar de uma série de sensor deles. Vou falar de GPS, vou falar de Bluetooth, vou falar de uma infinidade de coisas, inclusive como a gente faz o cálculo de contagem, de acordo com o Step Tracker, de acordo com o GPS, como é que ele faz o cálculo de consumo calórico, tá entendendo? Como é que ele faz isso? Você sabia que o barômetro influencia no nosso consumo calórico? Então, aguarde aí para o próximo vídeo. E você, meu amigo, que não é inscrito no canal MoroWatches, aproveita para se inscrever. E você também que não é inscrito, já deixa o teu like e teu comentário e se prepare, meu amigo. Assiste esse próximo vídeo aqui, que é de matar. Na MoroWatches é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço!